Tua palavra, que este ensino entre, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, que toda distração, Senhor, ah, toda falha na comunicação, Senhor, que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo cele a nossa mente, Senhor, e que toda tentativa do inimigo de vir confundi-los, meu Deus, que o Senhor repreenda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sabemos que essa aula será bênção, porque o Senhor já preparou, porque ela estava, Senhor, preparada antes da fundação do mundo. Cada filho teu que aqui está, Senhor, que eles se sintam cada vez mais amados por ti, porque na medida que vamos prosseguindo em te conhecer, Senhor, a gente vai te amando mais e temendo mais o teu santo nome, Senhor. Então, que eles saiam dessa aula, Senhor, com vontade de falar de ti para todos aqueles que eles amam, que eles conhecem, e que eles saiam desta aula, Senhor, cada vez mais te amando, Senhor, amando o teu filho, e honrando e amando também o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Obrigada, Ju. Nada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela para colocar a apostila. Vocês estão vendo, né? Estamos sim. Tá pequeno? Tá bom o tamanho? Pode dar um pouquinho mais de zoom. Aí, deixa no centro da tela. Tô ajeitando aqui. Aí. Hoje, queridos, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Eu falo um pouquinho porque é um mar, né? O Espírito Santo é um mar. A Bíblia é um mar, né? O Senhor é um mar. Então, a gente tem que... Deixa eu até iniciar aqui o pronome, senão eu passo do tempo. Começa a falar das coisas de Deus, a gente acaba falando e não vê o tempo passar. Só que assim, a gente tem um tempo aqui programado, né? Mas vou tentar aqui seguir dentro do cronograma, para não extrapolar o tempo. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Santo da promessa. Por que que é Espírito Santo da promessa? Ele foi prometido desde a antiguidade, o Espírito Santo, né? Ele desde o Antigo Testamento, na verdade o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento, agia em algumas pessoas do povo de Deus, ele guiava as pessoas, né, o povo de Deus, ele agia em algumas pessoas do povo de Deus, mas há muitas promessas no Antigo Testamento de que o Espírito Santo ele seria derramado de uma forma abundante. Um dia ele seria derramado de forma abundante sobre todo o povo de Deus, de que chegaria esse dia, né? Então, assim, ele é o Espírito Santo da promessa, e chegou o tempo em que ele foi derramado, né? A palavra fala lá, a gente vai ver mais para frente, que ele foi derramado como Espírito Santo da promessa, porque ele já havia sido prometido. O próprio nome já diz. Então, quando vocês ouvirem falar sobre isso, é porque há muitas promessas. Tem lá em Joel 2, quando vocês lerem, tem em Ezequiel, tem em Isaías, várias passagens falando sobre esse derramamento do Espírito sobre o povo de Deus, de forma a capacitar o povo de Deus a viver a palavra de Deus, a seguir o Senhor, a crer na palavra e a servir, né? Porque ele nos capacita. A gente vai ver aqui uma série de ações que o Espírito Santo faz na nossa vida, porque, na verdade, a Bíblia diz que ele que opera tudo
em nós, né? Não somos nós que fazemos nada. Às vezes a pessoa acha que é ela, os dons vêm dela, aquilo que ela faz vem dela, mas na verdade é o Espírito, é a manifestação do Espírito Santo, tá? E assim, a obra principal, primordial e essencial do Espírito Santo, quando perguntarem para você qual a obra principal do Espírito Santo, a obra primordial dele, essencial, é apontar para Cristo. Ele aplica a obra de Cristo, Cristo realiza a obra, realizou a obra e ele aplica essa obra na nossa vida. De uma forma mais prática, como é que isso acontece? Por exemplo, Jesus ele veio, Deus ele criou o plano da salvação. A Ju falou isso na aula da Trindade, para quem estava aqui, para quem viu, Deus ele desenhou o plano da salvação. Jesus veio à Terra, ele executou o plano da salvação. Então, ele salvou a humanidade. Aí o Espírito Santo ele vem e ele aplica esse perdão dos pecados, essa salvação à nossa vida hoje. Jesus ele nos religou ao Pai. Como que o Espírito faz? Ele vem e aplica isso, nos aproximando a Deus. Hoje, ele aplica a obra de Cristo na nossa vida. Porque se o Espírito Santo não tivesse sido enviado, isso não teria como ser aplicado na nossa vida. Ele executa isso na vida de cada um de nós. Cristo fez, executou, e ele vem e ele aplica isso na sua vida, ele aplica isso na minha vida, na vida de todos aqueles que ouvem o Evangelho e que creem na palavra de Cristo. Ele aponta sempre para Cristo, o Espírito Santo, tá? Aqui, na verdade, quando a gente pensa, todo mundo aqui deve lembrar, né? Vocês são novos convertidos, todo mundo deve lembrar da primeira vez que sentiu um toque diferente, ouviu Deus falar com você. Por exemplo, tem pessoas que falam que sentiu um calor, que sentiu uma coisa diferente, que foi tocado ou que ouviu a mensagem do Evangelho e que sentiu que Deus estava falando diretamente com a pessoa, né? Então, assim, esse é o toque do Espírito. O Espírito Santo, ele nos toca, ele vem, ele nos convence, é um toque irresistível, a palavra de Deus fala, não tem quem resista. Ele vai iluminando, às vezes, mas chega um dia em que ele toca de uma forma em que ninguém consegue resistir. Tem gente que fala que eu aceitei Jesus. Na verdade, nós fomos tocados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence e nós nos arrependemos, nós somos constrangidos, então nós nos arrependemos. Então, assim, se nós estamos aqui hoje, num domingo de manhã, se nós estamos aqui, não estamos porque um dia alguém pregou de forma muito eloquente, ou porque alguém usou palavras de sabedoria humana, porque isso não toca ninguém. Não, às vezes a gente, antes quando eu me converti, às vezes eu me preocupava se eu levava alguém na igreja, eu me preocupava às vezes quem ia pregar, quem ia ministrar o louvor, como se isso, né, tivesse nas mãos das pessoas, né, o toque na pessoa que eu levei para ver se Deus ia falar com a pessoa. Na verdade, depois de um tempo, eu falei, a gente vai aprendendo na palavra do Senhor que tudo quem opera é Deus. Então, às vezes, uma pessoa, ela só abre a boca e fala, Jesus te ama. E nesse Jesus te ama, o Espírito Santo toca de uma forma tão irresistível que a pessoa se rende a Cristo. Então, assim, a gente não tem que se preocupar com quem vai ministrar a palavra, com quem vai ministrar louvor, com que louvor vai tocar na igreja, não importa. O importa é o toque do Espírito, importa é aquele, porque o próprio Cristo se importa em tocar as vidas, em trazer as vidas para perto de Deus. Então, a gente não tem que se importar com isso, porque ele é soberano e ele é quem age no meio da igreja.
A gente não tem que fabricar nada. O Senhor é quem faz todas as coisas. Ele é quem toca. Tem gente que tem palavras, tem sabedoria no falar, mas são sabedoria humana e às vezes ela não tem a unção do Espírito. Então não adianta nada se a pessoa sabe falar muito bem, mas se ela não tem a unção do Espírito, ela não toca vidas, ela não o que ela fala é como se fossem palavras vazias, não entra na vida das pessoas gerando transformação. Aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Então não tem o mesmo efeito. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que se a gente está aqui hoje, se a gente está na presença de Deus hoje, é o Espírito Santo que sempre nos trouxe, ele nos trouxe para perto de Deus e ele está nos conduzindo à presença do próprio Deus. Eu quero ler aqui eu separei um versículo que está aqui, eu vou ler. Mas eu vos digo a verdade, está em João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, tá? O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus está colocando aqui o Espírito Santo como consolador. Tem outra versão que coloca como conselheiro e numa outra versão como auxiliador. Ele é tudo isso, ele é conselheiro, ele é auxiliador, ele é consolador. E tem uma outra passagem em João 16, 12 que fala assim: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus falando sobre o Espírito Santo, que seria derramado, que ele viria para guiar a nossa vida a toda a verdade. Então, assim, deixa eu abrir aqui na apostila para a gente ler. Então, é o próprio Espírito Santo que nos conduz sempre. Ó, nessa lição aqui vamos estudar sobre o Espírito Santo. Em João 1, 12, no versículo 12 e 13, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo, aos que nasceram, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, recebeu também o direito de ser chamado filho de Deus, porque Deus te amou de tal maneira que ele deu o seu filho por você, e ao crer nele, você foi adotado por Deus. Na Roma antiga, um filho adotado era um filho definitivamente escolhido por seu pai para perpetuar o nome e herdar a sua propriedade. Ele não era em nada inferior a um filho legítimo, então era como um filho legítimo mesmo. Antes, adentrava completamente a família, como um filho legítimo. Mas não apenas isso, o filho adotado também era uma espécie de embaixador, um representante legal do Pai. Em outras palavras, quando Deus ele olha para nós, ele enxerga apenas o seu Filho Jesus Cristo, porque ele morreu por nós, que sempre viveu em comunhão com ele. E é o Espírito Santo que nos confirma tudo isso. Como eu falei, Jesus executou e o Espírito Santo, ele vem para quê? Para testemunhar e para apontar para Cristo. Ele, de modo sobrenatural, comunica conosco que nós somos filhos de Deus. Então, assim, é a ação da Trindade, como a gente Então não é estudou. todo mundo, né, Celi, que pode Exatamente. falar que é filho de Deus, que nem Exatamente. as pessoas do mundo falam, eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Na verdade, assim, é um ditado que todo mundo fala, não é um ditado, mas é uma mania de todo mundo dizer que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, eu creio que seja para que as pessoas se sintam bem
continuando na sua vida de pecado, né? Então, a pessoa continua fazendo o que ela quer, vivendo longe de Deus, vivendo distante de Deus, ela não sabe nem quem é Deus, ela não quer saber de Deus, ela não tira um minuto do dia dela para saber sobre Deus, para ter um relacionamento com Deus, mas ela se acha no direito de dizer que é filha de Deus. Então, é mais uma questão, eu acho, até de querer é, continuar pecando e se sentir bem, na verdade. Então, as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Mas, na verdade, nós somos filhos de quem? De Deus. Então, Deus é quem sabe quem são os filhos dele. E na palavra dele, fala quem são esses filhos. Ele fala que a gente precisa crer em Cristo, a gente precisa confessar o nome de Cristo. Então, esses sim recebem o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Não é qualquer um. Então, assim, é uma ação da Trindade, como eu falei já. O Pai, ele desenhou o plano da salvação, Cristo veio, executou o plano da salvação, e o Espírito Santo confirma isso. Ele aplica essa salvação na nossa vida e confirma isso, que nós somos o quê? Que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Se o Espírito Santo não tivesse em nós, a gente não teria essa certeza, entende? Então, a gente precisa do Espírito nos confirmando isso. O Espírito Santo, ele nos confirma, nos dá essa certeza de que nós somos adotados do Pai. O legal é que, assim, a gente vê, a gente estudando a Bíblia, a gente vê que antes de Jesus nascer, quando a gente vê falando de Cristo, a gente sempre fala sobre o Filho unigênito de Deus. Cristo, Filho unigênito de Deus, que seria o único Filho de Deus. Mas quando Cristo morre e ressuscita, aí passa a ser chamado de Cristo, Cristo passa a ser chamado de Filho primogênito, que significa que tem outros, ele é o primeiro de outros, de muitos, né, na verdade, por quê? Porque nós fomos enxertados na família de Deus, como filhos de Deus também. Então, Cristo é o primeiro, né, ele morreu, ressuscitou, se tornando o nosso irmão mais velho, digamos assim, né, então ele é o primeiro, e depois nós fomos enxertados como filhos adotados do nosso Deus maravilhoso. Aqui, em 2 Coríntios 1, 21, 22, está escrito assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também fez o quê? Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. E em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, assim, aqui a gente vê duas figuras a respeito do Espírito Santo. A gente fala sobre o selo e sobre o penhor, né? O selo, vamos ver aqui. Aqui em Efésios fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido. Então, assim, quando é que a gente recebe esse selo, que é o Espírito Santo, esse selo de Deus? Quando você ouvir falar em selo, é o selo do Espírito que é dado por Deus. E em que momento que a gente recebe? A palavra, ela responde. Ela está falando aqui, no momento que a gente ouve a palavra de Deus e a gente crê que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso único Senhor, o nosso suficiente Salvador, a gente recebe, então, a gente confessa que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e a gente recebe esse selo do Espírito. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós como um selo, tá? A própria palavra fala. Esse selo seria o quê? Ele fala de direito de propriedade. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, nós temos um dono. O nosso dono é Deus. Então, nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono, a propriedade, tá? Exclusiva do Senhor.
e nós estamos na mão desse dono. O selo também fala de algo que é inviolável. O que é inviolável? É algo que não se quebra, é algo que não pode ser rompido. Esse selo, ninguém arranca de nós, ninguém quebra. É um selo dado pelo próprio Deus, ninguém tira, é uma marca do Senhor. O selo também fala de pureza, né? A pureza da obra do Espírito Santo no nosso coração, porque ele é santo. E esse penhor, o que seria esse penhor? No passado, antigamente, esse penhor a gente tinha como um anel, um símbolo, era um anel que um noivo dava para a noiva. Simbolizava o que isso? Esse penhor, que era o anel, simbolizava que o noivo cumpriria as promessas que ele tinha feito para a moça durante o noivado no casamento. Ele iria cumprir, era garantia, esse anel era a garantia de que ele iria cumprir as promessas no casamento, que ele se casaria com a moça e que ele cumpriria as promessas todas que ele tinha feito para ela. Então, esse penhor que Deus nos dá, que é o Espírito Santo como penhor em nós, o que que significa isso? A Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é dado a nós como penhor, como essa garantia de que tudo que Deus prometeu a mim, prometeu a você, prometeu a nós como corpo de Cristo, ele vai cumprir, de que nós seremos entregues nas mãos do nosso destinatário, que é Deus, que é Jesus. Então, essa é a certeza. A gente precisa ter essa convicção. A Bíblia até fala lá em Efésios sobre capacete da salvação, que é essa esperança da certeza da salvação. Não tem como porque não ter essa certeza, porque a gente tem esse penhor que foi derramado nas nossas vidas, que é a garantia. Não foi um qualquer que nos garantiu, foi aquele que é perfeito, aquele que não mente. Então, se o próprio Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, que é a garantia de que que estamos guardados nele e que ele cumprirá as promessas que ele prometeu a nós, a Bíblia diz que ele é aquele que começou a boa obra e aquele que vai completar a boa obra. A Bíblia nos aponta que nós estamos nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. Então, a gente não tem que temer diante de qualquer coisa. A gente precisa confiar que a nossa salvação está nas mãos daquele que, que sustenta a salvação. A minha salvação não está nas minhas mãos. A sua salvação não está nas suas mãos, senão a gente perderia. Então, glória a Deus que está nas mãos daquele que garante que a gente vai estar nas mãos do nosso destinatário. Aqui fala algumas coisas, eu não vou ler para não... Mas é mais ou menos isso que se vocês quiserem ler depois, vocês podem conferir. Tá aqui. Vou passar aqui para o Ministério do Espírito Santo, tá? Por causa do tempo, gente. Antes de falarmos exclusivamente da pessoa do Espírito Santo, vamos recapitular de forma básica da doutrina da Trindade, que ajudou na aula da Trindade. Deus é 3 pessoas, ponto 1. Ponto 2, cada pessoa é plenamente Deus. E ponto 3, há um só Deus que a gente adora, que a gente cultua, que a gente crê, um só Deus. Como eu falei na aula da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas e um único Deus, tá? Essa é uma forma fácil da gente lembrar. São 3 pessoas, mas um único Deus. De igual poder, de igual autoridade. É importante ressaltar que existem muitas analogias e comparações para tentarmos entender como é isso, mas o fato é que nenhuma é suficientemente boa o bastante para entendermos essa complexidade do ser divino. Na verdade, não tem como a gente entender assim
falar, não, eu entendo assim 100% tudo, porque é impossível. Deus é Deus, gente. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é, é o autor da vida. Deus é aquele que sempre existiu. Deus, ele não foi criado. Deus sempre existiu. A nossa mente, ela é muito limitada e é impossível a gente dizer que a gente compreende todas as coisas e não tem como a gente compreender as coisas de Deus se não for através do Espírito Santo. É o próprio Espírito, a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, que nos revela todas as coisas de Deus. E existem coisas, a própria Bíblia fala que existem coisas que são mistérios de Deus, que são guardados e não são revelados. Então, nem tudo a gente compreende, porque o próprio Deus não se faz revelar por completo, porque senão ele também não seria Deus, né? Que Deus é isso que a gente consegue compreender 100%, é impossível. Ó, o Espírito Santo, tem gente que fala que o Espírito Santo é uma força, é um poder, é um calor, na verdade, assim, ele se manifesta de várias formas, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e ele é uma pessoa, e é uma pessoa da Trindade. E essa pessoa da Trindade que habita em nós, porque tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é o Deus Espírito Santo que habita na nossa vida. Não é Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho estão no céu, né? Mas, de certa forma, não é errado a gente dizer que eles habitam em nós, porque eles habitam em nós através do Espírito Santo. Mas, tecnicamente, é o Espírito Santo que habita na nossa vida. Mas, como eles são um só, a gente pode dizer que Deus Pai e Deus Filho habitam em nós através do Espírito. O Espírito Santo é um ser pessoal, sendo distinto do Pai e do Filho. Algumas heresias o colocam como uma força impessoal, apenas a manifestação do poder de Deus, mas isso não é correto. O fato é que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é um ser relacional. O que é um ser relacional? É um ser que se relaciona e que quer relacionamento. A gente precisa se relacionar com o Espírito Santo, ele habita em nós e ele precisa, ele não precisa, a gente precisa se relacionar com o Espírito. Possui os elementos essenciais à personalidade. Inteligência, o Espírito Santo tem mente, tem intelecto, ele tem vontade, tem várias passagens aqui, vocês podem conferir depois essas passagens. Ele tem vontade, ele tem sentimentos, o Espírito Santo tem irritação, ele tem amor, ele tem tristeza. Então, é impossível que uma força, se fosse somente uma força, um calor, um vento, se tivesse inteligência, não tem como, tivesse sentimentos ou vontade, tem que ser uma pessoa para ter esses elementos que são descritos na própria palavra. Atos pessoais são atribuídos ao Espírito. Ações como falando que o Espírito Santo trabalha, que ele intercede, que ele proíbe, que ele decide, fala, testifica, ensina, consola, regenera, ora, guia a verdade, glorifica Cristo, chama os homens ao trabalho, dirigindo-os nesse trabalho. Então, assim, a gente vê uma série de ações que confirmam que o Espírito Santo é uma pessoa. E além dele ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Ele faz parte da Trindade. O Espírito é chamado Deus. Perfeições divinas são atribuídas ao Espírito Santo. Que perfeições são essas? Santidade. Só ele é santo, só Deus é santo, de santidade mesmo, plena. Onipresença, o que é onipresença? É estar presente em todos os lugares. Só Deus consegue estar presente em todos os lugares. Tem gente que acha que Satanás também está presente em todos os lugares, mas Satanás não está. O único que é onipresente é Deus, Jesus, o Espírito Santo, como Deus, triuno, né? Satanás, ele tem demônios, ele tem forças do mal, ele tem demônios, ele tem é, várias, digamos que, uma hierarquia ali de anjos caídos,
que estão em vários lugares, mas não é Satanás que está aqui e está ali ao mesmo tempo. Ele não tem essa onipresença. O único que tem esse poder de onipresença, de estar em vários lugares, em todos os lugares, ao mesmo tempo é o nosso Deus, tá? Onipresença e imensidão, onipotência, é o único que pode todas as coisas e tem todo o poder nas mãos. Onisciência, que ele tem todo o conhecimento. Liberdade soberana, eternidade, glória, graça, vida. São perfeições divinas. Realiza obras divinas. O Espírito Santo, como ser pessoal, é o agente executivo da Trindade, que ele executa, como a gente viu na aula da Trindade, na criação, na preservação e no governo, na inspiração das escrituras, ele executa na regeneração, na revelação dos eventos futuros, na ressurreição, na concessão de dons, é ele quem nos concede os dons espirituais, no governo da igreja, na tomada de decisões, na vocação de servos, na iluminação, é o Espírito Santo que nos ilumina, a gente vai ver aqui um pouco mais na frente, na santificação, é ele que está executando isso nas nossas vidas, na operação de milagres. O Espírito Santo, ele é adorado. O culto deve ser prestado a Deus, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É posto em igualdade com o Pai e o Filho o fato da Bíblia relacionar as três pessoas da Trindade no batismo, e na bênção apostólica atesta a igualdade da Trindade em poder e glória. Quando o nome de Deus se junta com o Filho e com o Pai, e com o Espírito Santo, assume o caráter de perfeição e plenitude, que a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso a gente está falando em nome de Deus, do Deus triuno. A gente está colocando eles três na mesma posição, tá? Como Deus. Peca-se contra o Espírito Santo. A imperdoabilidade desse pecado envolve o fato do Espírito Santo ser Deus. Se o Espírito fosse apenas uma força, não se pecaria contra ele. Se, em contrapartida, fosse apenas um ser finito, o pecado contra ele não seria imperdoável. Eu quero falar aqui só um detalhe, eu vou tentar falar de forma rápida, é um assunto meio complexo, eu vou tentar falar de forma rápida para ver se vocês conseguem compreender, mesmo sendo rápida. Existem pecados contra o Espírito Santo que são perdoados, e existe o pecado, que é um pecado que é chamado um pecado para a morte, que é um pecado que não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão que a gente vê na Bíblia, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Então, sim, quais são os pecados que têm perdão, que são contra o Espírito Santo, que têm perdão? Por exemplo, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Esse não entristeçais, como é que a gente entristece o Espírito Santo? A gente entristece quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, né? O pecado é errar o alvo. Quando a gente faz o que a gente não deveria fazer, quando a gente não faz aquilo que a gente sabe que deveria fazer, são pecados, né? Então, quando a gente peca, quando a gente desobedece, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Então, isso é um pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia também fala, não apagueis o Espírito Santo. Como é que a gente apaga o Espírito? Que é um outro pecado contra o Espírito Santo. A gente apaga o Espírito Santo quando a gente não ora, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não tem uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, quando a gente tem uma vida deliberada de pecado, quando a gente tem uma vida afastada do Espírito, a gente está apagando, porque isso é como uma chama, que a gente vai permitindo que ela se apague. Então, é um pecado contra o Espírito Santo, mas que tem perdão. Se a gente se arrepende, tem perdão. Tem um outro pecado que é resistir ao Espírito Santo. Quando é que a gente resiste ao Espírito Santo? Algumas pessoas, quando não conhecem ainda, né, não são cristãs ainda, o Espírito fala, o Espírito, né, vem, fala da palavra,
e a pessoa está ali com o coração duro, ela está resistindo ao Espírito. Ou, às vezes, até mesmo a gente já está na igreja, já conhece, já é de Deus, só que o Espírito Santo fala com a gente, perdoa, ele nos direciona para determinada ação e a gente não faz aquilo. E a gente está o quê? A gente está resistindo por causa de um coração endurecido, por causa de alguma obstinação. E isso é o quê? Resistir ao Espírito Santo. Então, a gente está pecando contra o Espírito. Mas são pecados que, quando a gente se arrepende, Deus, ele nos perdoa. E através e o Espírito Santo aplica esse perdão na nossa vida. Mas tem um pecado que é, como eu falei, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Blasfemar é falar mal, é falar contra, é difamar o Espírito Santo. Só que assim, tem um pouco é um pouco complicado, porque tem algumas pessoas que acabam misturando um pouco esse pecado, não entendem muito bem. O que é pecado? O que não é pecado, tá? Contra o Espírito Santo. Não é pecado contra o Espírito Santo, por exemplo, não é blasfemar contra o Espírito Santo uma pessoa que ela ainda está nas trevas, ela ainda não conhece a palavra, ainda não conhece Cristo, ainda não foi iluminada, e ela fala alguma coisa contra, por exemplo, ela está na ignorância, ela não foi iluminada, ela não conhece verdadeiramente, ela está ali de forma inconsciente, falando alguma besteira, né? Então, isso não é pecado da blasfêmia. Tem pessoas, por exemplo, que acham que, porque a gente vê algumas manifestações estranhas em alguns púlpitos, em alguns lugares, em algumas igrejas, e às vezes a gente pensa, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? E isso passa na nossa cabeça, a gente acaba examinando aquilo. Mas a Bíblia fala, a Bíblia ela nos orienta, que a gente tem que examinar se aquilo procede ou não procede de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que existem falsas doutrinas, que existem falsos profetas, que existem falsos milagres, que existem falsos cristos, que existem falsas manifestações e manipulações para que a gente ache que aquilo vem de Deus e não vem. Então, a gente precisa exercer o quê? O discernimento. A gente precisa pedir. Desde que eu me converti, eu peço a Deus discernimento para eu saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, isso não é pecado. Tem gente que acha que pecou contra o Espírito Santo porque examinou se alguma coisa veio de Deus ou não veio. Isso não é pecado. A gente precisa examinar, tá? A gente pode e a gente deve examinar. Não se preocupem, vocês não vão estar pecando contra o Espírito Santo, na blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Lá no texto, tem uma passagem lá que Jesus, ele estava expulsando demônios e vieram os fariseus e falaram que ele estava expulsando os demônios por meio de Beelzebul, por meio do próprio diabo, né? Então, assim, a própria Bíblia, ela aponta e ela nos responde, ela fala o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. É qualquer pessoa, naquela época ou hoje, que ela já ouviu, porque os fariseus, eles ouviam todo o tempo, eles sabiam quem era Cristo, eles sabiam que Cristo era enviado de Deus, eles sabiam, eles viam o ministério de Cristo, eles sabiam que não era Satanás, eles sabiam, mas eles queriam parar o ministério de Cristo a qualquer custo, eles ficavam tentando achar qualquer coisa para parar o ministério de Cristo. Então, assim, eles iam lá e ficavam apontando uma coisa, ficavam apontando outra, e aí, nesse momento, eles falaram isso. Então, assim, eles fizeram de forma consciente. Então, qualquer pessoa que de forma consciente e que já tem entendimento da palavra, já foi exposta a palavra, já ouviu a palavra e já sabe e conhece da palavra, e ela simplesmente, de forma consciente, deliberada, ela fala que Cristo, ele não operava por meio de Deus, mas ele atribui essa obra de Deus a Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se alguém, por exemplo, que a gente, não sei se vocês já ouviram falar na apostasia, isso é um pecado de apostasia.
As pessoas, elas se voltam para o lado oposto, isso é apostatar. Ela viveu aquilo, ela sabe que aquilo não vem de Satanás, ela sabe que aquilo é de Deus, porém ela nega aquilo e ela se volta para o outro lado. Ela tem consciência, mas mesmo assim ela fala, isso é obra de Satanás, isso não é obra de Deus. Então ela está chamando de forma consciente o Espírito Santo de Satanás, de diabo. Então, isso não tem perdão na Bíblia. Esse é um pecado que não tem perdão. Mas por que que não tem perdão? Deus é tão bom, Deus perdoa tudo, mas não tem perdão. Por quê? Porque uma pessoa que ela chega a esse nível de conscientemente falar isso, ela jamais ela iria se arrepender. Então, não tem perdão para ela. Ela já passou do ponto de conversão. Ela já passou do ponto de alguém que chegaria ao arrependimento e de que voltaria para Cristo novamente. Ela passou da linha, digamos assim. Então, para ela não tem perdão, a Bíblia fala, tá? Então, tentei aqui resumir de uma forma para ver se os irmãos compreenderam qualquer coisa, se vocês não compreenderam, quiserem me perguntar alguma coisa, podem me perguntar depois, tá? Deixa eu ver aqui. Vão anotando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, anota, e aí no final da aula vocês perguntam. Ou também, se não der tempo, a gente pode conversar lá no grupo também, tá, gente? Não tem problema. Aqui, ó, o ponto 7. O templo do Espírito, ó, só para voltar aqui no negócio da blasfêmia, só para finalizar, tem pessoas que acham, eu e a Ju, a minha irmã, a gente já recebeu um telefonema de uma pessoa assim desesperada, uma vez, falando que ela blasfemou, acha que ela blasfemou contra o Espírito Santo e ela estava literalmente desesperada, achando que não tinha mais perdão para ela, e era um homem, né? E ele estava assim desesperado. E a gente conversou com ele, porque assim, alguém que fica nesse nível de desespero e fica preocupado se blasfemou, se não blasfemou contra Deus, contra o Espírito Santo, na verdade, uma pessoa que fica assim, ela, é porque ele não blasfemou contra o Espírito Santo, na verdade, ele só acha, mas ele não blasfemou porque ele ainda é sensível às coisas de Deus. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus é uma pessoa tão endurecida que ele não está nem aí, ele não tem temor algum e ele jamais ficaria preocupado se ele blasfemou ou não. A gente não vê em lugar nenhum os fariseus preocupados se blasfemaram contra Cristo, se falaram alguma coisa contra Cristo, eles eram completamente endurecidos. A consciência deles não estava nem aí para as coisas do Senhor. Então, assim, uma pessoa que ela crê nisso, que ela acha isso, ela fica preocupada porque ela nunca fez isso, então não precisa se preocupar. Só voltando aqui para o ponto 7. O templo do Espírito é o templo de Deus. O que nos qualifica como templos de Deus é a habitação do Espírito em nós, o Espírito Santo em nós. Logo, nós somos templo do Espírito, porque Deus habita em nós. Aí vamos falar aqui da atuação do Espírito Santo na salvação e na igreja. Aqui na salvação. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente leu aqui um versículo que fala sobre isso, João 16, do 7 ao 11. Então, assim, não são argumentos humanos, convincentes ou não, que convencem o homem, mas o Espírito. Ao agir em nós, ele nos dá consciência dos nossos pecados, nos fazendo, pela graça, voltar arrependidos para Cristo. A ação do Espírito convence os homens dos seus pecados, conduzindo-os ao arrependimento, a fim de que sejam salvos pela justiça de Cristo. Então, assim, eu coloquei aqui. Tem pessoas. Cília, só um minutinho. Tem algum microfone aberto aí? Tá vazando o som. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Deixa eu ver aqui.
Acho que é Eduardo. Não, a Mauri Eduardo. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Então, aqui eu coloquei, sabe quem é o acusador? O acusador é Satanás. Então, assim, o Espírito Santo, ele não acusa, tá? Tem gente que sente um peso, só que esse peso, ele faz, às vezes, a pessoa ficar paralisada. A pessoa não age, não faz nada. Isso é ação de Satanás, tá? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos aponta o erro, ele nos constrange, ele nos mostra, nos revela, nos coloca diante de Cristo como espelho, a gente vê o quão pecadores nós somos, mas isso produz em nós o arrependimento. Tá? Então, assim, é diferente de Satanás, que ele vem para acusar mesmo, para trazer aquele sentimento pesado, aquele sentimento ruim. São coisas opostas e são totalmente diferentes, tá? A gente vê a diferença aí, que um gera o arrependimento, o outro não gera nada, tá? Ou gera remorso, que não gera mudança, né, na vida da pessoa. Ponto 2, o Espírito Santo, ele nos regenera, nos concede vida, o Espírito é vida. Antes nós estávamos mortos, incapazes de atender às reivindicações de Cristo e de ver o glorioso reino de Deus. É o Espírito quem nos capacita a receber a graça, iniciando uma nova vida no nosso coração, na qual temos os olhos abertos e o coração voltado para a palavra. Antes nós amávamos o pecado. Antes de Deus, antes do Espírito Santo habitar em nós amávamos o pecado, agora nos agrada fazer a vontade de Deus. Então, ele é a fonte de toda a vida. Nós estávamos mortos e o Espírito Santo nos trouxe vida, nos fez estar vivos. Ele muda as nossas vontades, ele muda os nossos desejos, a nossa mente, ele muda tudo dentro de nós, ele nos faz ser realmente essa regeneração é um renascimento, é nos transformar numa nova criatura, é deixar o velho Adão, o velho homem, que é Adão, e renascer no novo homem, né? Que seria Cristo. Cristo vivendo em nós como um novo homem, é ser uma nova criatura de verdade. É o Espírito Santo que age na nossa vida fazendo isso. O Espírito Santo nos justifica. Jesus Cristo cumpriu a lei, ele é a nossa justiça. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele aplica em nós a justiça de Cristo. Por isso, nós somos declarados justos diante de Deus. Quando Deus, livre e soberanamente, nos declara justos, efetua uma mudança radical na nossa situação. Antes, nós éramos o quê? Nós éramos pecadores condenados para ir para o inferno. A gente estava aguardando a sentença condenatória. Agora nós somos pecadores regenerados, renascidos, transformados e justificados. Somos herdeiros de Deus, aguardando a plena manifestação da herança incorruptível. Então, assim, a ira de Deus era para nós, mas ela foi desviada de nós e ela foi aplicada em Cristo. E a justiça de Deus, a justiça de Cristo, ela é aplicada na nossa vida através do Espírito Santo. O ponto 4, o Espírito Santo nos faz reconhecer e confessar o senhorio de Cristo. Somente pelo Espírito nós podemos, de fato, reconhecer e confessar Cristo como Senhor da nossa vida, vivendo de forma coerente com essa confissão. Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque além do Espírito Santo nos fazer reconhecer Cristo como Senhor das nossas vidas, ele nos faz confessar e ele nos faz viver, nos capacita a viver de acordo com isso que a gente confessou.
Porque não adianta nada, né? A gente só confessar e a gente viver como a gente vivia antes. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a ter essa mudança de vida, a viver conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ilumina. O Espírito Santo nos capacita a entender a palavra de Deus para que nós possamos cumpri-la. É por meio dessa iluminação do Espírito que nós compreendemos a Escritura. Então, assim, tem muita gente muito inteligente mesmo, mas a pessoa ela não consegue compreender a Bíblia, porque quem nos faz entender a Bíblia é o autor dela. Se a gente lê a Bíblia sem o autor junto, a gente não vai conseguir compreender. Então, sempre que vocês forem ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orem antes, peçam para que o Espírito Santo de Deus revele para vocês, ilumine o coração de vocês, a mente, os olhos de vocês, para que vocês possam enxergar aquilo que está na palavra de Deus. Porque assim, aqui está falando, o Espírito nos capacita a entender a palavra para que a gente possa cumprir. Como é que a gente pode cumprir algo que a gente não entendeu? Ou então a gente vai cumprir de forma errada se a gente entender de forma errada. A gente precisa dessa iluminação e desse entendimento. E só Deus, só o Espírito pode nos dar esse entendimento. A própria palavra fala que é só Ele que nos dá esse entendimento. Eu não posso, por mim mesma, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e começar a ler e achar que pela minha inteligência eu vou conseguir compreender os mistérios que tem na Bíblia. A gente precisa do Espírito nos revelando a palavra. Aqui, o ponto 6, nos santifica. Esse ponto é, de certa forma, decorrente do anterior, dessa iluminação e desse entendimento. O caminho do conhecimento das Escrituras é a rota da santificação. Deus nos escolheu em Cristo para a salvação. Pela santificação do Espírito Santo, fortalece a nossa fé por meio da palavra da verdade. Então, assim, primeiro nós somos iluminados e nós entendemos a palavra, aqui no ponto 5, tá? Isso é o que acontece primeiro. A gente é iluminado e a gente entende. Quando a gente entende, a gente conhece o que está na palavra, a gente consegue cumprir, está falando aqui no 5. A gente consegue cumprir. Quando a gente começa a cumprir, ou seja, quando a gente começa a praticar o que está na palavra, a gente vai, o Espírito Santo, a palavra vai nos limpando, o Espírito Santo vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos tornando santos. A Bíblia diz que nós somos santos, nós somos separados. Ser santo é ser separado, nós somos separados do mundo para Deus. E aí, através do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, a própria palavra e o próprio Espírito vai, através da nossa prática da palavra, a gente vai se santificando. Mas a gente precisa conhecer e praticar aquilo que a gente conheceu, para que isso aconteça, é um processo. Então, nós somos iluminados e nós manifestamos em prática, em obras, em atitudes, o que nós cremos, porque senão vai ser uma fé sem obras, vai ser uma fé morta. Então, assim, eu até coloquei aqui, a palavra ela se torna viva em nós. Por que viva? Porque a gente pratica essa palavra, senão eu vou dizer que eu creio, que eu entendi, que eu não devo mais mentir, que eu creio que a palavra é a verdade, que diz que eu não devo mentir, mas eu vou continuar mentindo. Então, assim, como que isso vai ser vivo na minha vida? Não tem como. Se eu continuar praticando o que eu praticava antes, se eu não me tornar praticante da palavra. Tiago fala para a gente se tornar não só ouvintes, mas praticantes. O que transforma a nossa vida? A prática da palavra, porque assim, também não adianta só a gente ser iluminado e entender a palavra se a gente não cumprir o que está na palavra, se a gente não passar a mudar as nossas atitudes, se a gente continuar do mesmo jeito. Isso não transforma a vida de ninguém. A gente pode ver pessoas na igreja 10, a 20, a 30, a 50 anos que não mudam. Por quê? Porque elas são só ouvintes da palavra.
entra por um ouvido e sai pelo outro, elas não mudam. Por quê? Porque elas não praticam uma palavra, elas só ouvem, elas são acumuladoras de conhecimento, elas só vão adquirindo ali conhecimento, quando adquirem, né? Quando conhecem a palavra, porque muitos não conhecem. Então, assim, a gente tem que conhecer e praticar, porque é isso que transforma as nossas vidas. No ponto 7, nos dá a vida eterna. Quando vivemos sob a direção do Espírito, temos a certeza de que ele nos dará a vida eterna. Paulo escreve aos Gálatas, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Aqui é o próprio Espírito que nos dá essa vida eterna, nos dá essa garantia. A gente já falou sobre o penhor, né? Que é essa garantia que a gente tem dentro de nós de que a gente é de Deus e que a gente vai estar um dia face a face com o nosso Senhor. Aqui é a atuação do Espírito Santo na igreja. O ponto 1 fala assim: o Espírito Santo é o nosso intercessor espiritual. Em Romanos, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A força não vem de dentro de nós, não está em nós, mas ela vem do alto. Ele não nos despreza porque somos fracos, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, assim, tem gente que acha que tem força em si mesmo, né? Nós não temos força em nós, para nada, na verdade. Se o Espírito Santo ele não agir, não for nas nossas vidas, a gente é fraco, na verdade. Mas a gente precisa dessa força, e a gente tem essa força que vem do alto e passa a habitar em nós. Ele está aqui para nos ajudar. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Quando a gente não sabe como orar, a gente pede para o Espírito Santo nos ajudar. Ele nos ajuda nas orações. Tem momentos que a gente está passando por dificuldades, a gente não consegue nem abrir a nossa boca para a gente orar. A gente só se prostra diante de Deus e não sabe nem o que falar, não tem palavras, mas o Espírito Santo, ele intercede, ele ora por nós, a Bíblia diz também nesses momentos. Então, ele é o nosso intercessor espiritual e ele nos ajuda nas fraquezas. Ponto 2, o Espírito Santo é quem nos dá vitória sobre o pecado, lá em Gálatas. Só mediante a força e o poder do Espírito Santo que se pode crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Só quando somos cheios do Espírito Santo podemos vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Então, assim, está falando aqui. O que a gente precisa para vencer o pecado? Isso é muito importante. O que a gente precisa para vencer o pecado? A gente precisa, o Espírito Santo é quem nos dá a vitória sobre o pecado. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? O nome já fala, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é Deus. A gente precisa ser cheio de Deus para a gente conseguir vencer o pecado. E o Espírito Santo é o quê? É santo. O nome já fala, o Espírito Santo é santo. Então, qual é a primeira evidência, qual é o primeiro efeito na vida de alguém que tem o Espírito Santo? Que é cheio, não só tem, é cheio do Espírito Santo de Deus. O primeiro efeito é a santidade, porque o Espírito Santo é santo. Então, o primeiro efeito de uma pessoa cheia do Espírito é a santidade. Então, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos buscar a santidade, amar, fazer a vontade de Deus. Isso é uma evidência de que somos cheios do Espírito Santo. Paulo fala, tem uma passagem que Paulo fala assim: não vos embriagueis
com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. São coisas opostas, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas por que que ele fez essa comparação aqui? Né? Não faça isso, mas faça isso. Como se as duas coisas tivessem algum tipo de ligação. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está com álcool acima da conta, né, ela está alcoolizada, esse álcool passa a controlar tudo naquele momento na vida dela. Passa a controlar as atitudes dela, as palavras dela, as reações dela, os desejos dela, tudo que ela vai fazer, ela faz não controlada por ela mesma, ela não tem consciência, ela faz controlada pelo álcool. E o Espírito Santo, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, por quê? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que ela não é controlada pela vontade pecaminosa da carne dela, pelas suas próprias paixões. Ela é controlada, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus controla a mente dela, o Espírito Santo controla os desejos dela, o Espírito Santo, ela não anda na carne, ela anda no Espírito. É o Espírito que controla, que domina as palavras que saem da boca dela, as atitudes dela. Então, existe essa ligação, a gente precisa ser cheio do Espírito, ser controlado completamente através do Espírito Santo na nossa vida. Deixa eu só colocar aqui. Eu anotei aqui, como é que a gente pode se encher do Espírito Santo? Tem gente que, eu preciso ser cheio. Mas como é que eu posso me encher? Porque Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Então, é um imperativo, a gente precisa se encher. A gente precisa se encher. Então, ele fala assim, não vos embriagueis, mas enchei-vos. Então, ele fala, tire algo que controla a sua vida, que controla, e coloque o Espírito Santo no controle. Então, assim, tem gente que tem coisas que controlam a vida dela, tem pecados que controlam a vida dela, às vezes uma mágoa controla a vida dela, às vezes é um pecado, um amor ao dinheiro controla a vida dela, às vezes o sexo controla a vida dela, às vezes o álcool controla a vida dela, às vezes ela tem um vício, às vezes é algo que controla a vida dela. Então a gente precisa analisar se algo controla as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas atitudes, se existem ídolos que controlam a nossa vida, para quê? Para a gente destronar isso, tirar isso do trono do nosso coração, para a gente arrancar isso das nossas vidas, e então a gente se encher do Espírito Santo. E então a gente ser cheio do Espírito, e então a gente ser controlado pelo próprio Deus, deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida, ao invés dessas outras coisas que controlavam antes a nossa vida. Então, a gente precisa se analisar. Tem pessoas que entra dia, sai dia, entra dia, sai dia e não se analisa. Então, é importante que a gente se analise, que a gente veja, será que existe alguma coisa? Será que eu preciso mudar? Eu me converti, eu aceitei Jesus, eu vou me batizar, mas o que é que eu preciso mudar? O que está no controle da minha vida? Será que é Cristo? Será que eu estou deixando que Cristo controle a minha vida? Será que o Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo controle a minha vida? Será que eu estou cheia do Espírito? Será que eu estou me enchendo do Espírito Santo? Então, a gente precisa se analisar todos os dias para que a gente não permita que outras coisas controlem, porque é impossível uma pessoa ser cheia, servir a dois senhores, né? Ela ser cheia do amor ao dinheiro, por exemplo, né? E ser cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo. Ela fica dividida. Então, a gente precisa permitir que o Espírito Santo realmente controle totalmente as nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui. Ponto 3. O Espírito Santo é quem nos dá... Deixa eu ver que horas são, gente. Meu Deus. O Espírito Santo é quem nos dá poder.
precisamos do revestimento do poder para testemunhar, para viver, para morrer, para perdoar, para fazer a obra, enfim. Tem gente que quer muito poder, poder para rodopiar, poder para isso, mas o Espírito Santo ele nos dá poder. O poder para quê? Para a gente, se tiver que morrer em nome de Cristo, passar por perseguições, pregar Cristo, falar de Cristo com ousadia, com intrepidez, para a gente cumprir o nosso chamado, a gente precisa de poder, tá? É o poder do Espírito Santo, não é no nosso poder. O Espírito Santo é quem nos concede dons. Paulo chama os dons espirituais de manifestações do Espírito, é Deus, e depois diz que quando usamos dons, é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas conforme a sua vontade. Os dons são manifestações, porque neles o Espírito Santo se manifesta. Em outras palavras, ele torna conhecido o seu cuidado por nós e a sua vontade. Então, assim, o Espírito Santo concede dons. Os dons vêm do próprio Espírito. Se a gente tem dom de pregar, se a gente tem dom de cantar, se a gente tem dom de tocar, qualquer dom de curar, dom de ministrar aulas, dom de operar milagres, qualquer dom do amor, qualquer dom. Se a gente tem um dom, não se envaideça por esse dom, por causa desse dom. Entenda que esse dom, ele, em primeiro lugar, ele não é seu, assim, no sentido de que ele fluiu em você e por você. Ele foi dado por alguém, e esse alguém é o Espírito Santo. E quando você, por exemplo, eu tenho o dom de curar, tá? E quando eu curo? Não, não sou eu quem cura. Eu sou um instrumento no qual o Espírito Santo me usa para curar, não sou eu que curo. O Espírito Santo vai lá e através da minha vida ele cura. Quando eu abro minha boca e eu canto, o Senhor está me dando essa unção para cantar, porque tem gente super afinada, mas ela só canta bem, mas o louvor que sai da boca dela não gera, às vezes, vida em outras pessoas, não toca corações. Então, assim, a unção do Espírito precisa estar na vida de quem canta bem. Então, é o Espírito, tudo é o Espírito e é o Espírito, é a manifestação do Espírito. Ele dá e ele se manifesta. E temos que lembrar que tudo que o Senhor nos dá não é para parar em nós, é para fluir através de nós, é para serviço da igreja, para serviço do corpo de Cristo, é para transbordar no irmão, é para transbordar. Se você recebe um dom, é para nos servir como corpo de Cristo. Se eu recebo, é para vocês, é para os nossos irmãos. Então, assim, é para a igreja, é para servir o próximo, é para servir o necessitado, é sempre para o próximo. Aquilo que o Senhor derrama em nós é sempre para abençoar outras pessoas, sempre. E ele também torna conhecido o seu cuidado por nós. Ele cuida das nossas vidas também através de dons, né? De outras pessoas na nossa vida. A pessoa às vezes está doente. Deus vem e usa um irmão que tem o dom, né, de curar, e ele vem e ora e a gente é curado. Está manifestando o amor de Deus, o cuidado de Deus pela nossa vida. O ponto 5, o Espírito Santo nos leva constantemente para perto de Cristo, lá em João 16, do 13 ao 14. Então, o Espírito Santo é aquilo que eu falei, ele sempre aponta para Cristo. O ministério dele é esse, testificar, falar de Cristo e apontar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considerações finais. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É ele quem nos comunica que somos legalmente filhos de Deus. É ele quem nos comunica que somos intimamente filhos e que nos comunica que somos totalmente dependentes do Pai. Aqui tem algumas questões, eu não vou ler por causa do tempo, mas são facinho, depois vocês dão uma olhada para responder. Está tudo dentro do que a gente viu aqui, tá? Deixa eu ver aqui o horário, meu Deus, tem que terminar. Então é isso, queridos, eu vou finalizar por causa do horário, mas eu quero dizer para vocês assim, só para terminar, que não existe nada que a gente possa fazer para pagar esse amor que Cristo fez por nós, se entregando por nós na cruz. Não há nada que a gente possa pagar
fazer propagar esse amor e esse cuidado que é ter o próprio Deus morando nas nossas vidas, habitando em nós, que é o Espírito Santo em nós, ele que opera todas as coisas em nós. Não existe algo que conforte mais, que console mais do que ter essa certeza de que não somos nós fazendo nada, mas é Ele fazendo tudo, nós só temos que descansar. É Ele quem opera, é Ele quem consola, é Ele quem conforta, é Ele quem capacita, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos repreende, é Ele que nos convence sempre que a gente tem gente que fala, mas eu errei, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo traz de volta para perto do Senhor. Então, assim, esse amor que o Espírito Santo tem por nós, então, em nome de Jesus, honre essa presença doce, que é ter o Espírito Santo morando em você. Procure conhecer mais sobre o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, peça sempre para que ele ilumine a sua mente, o seu coração, para que você compreenda. A gente precisa ter uma vida aí de estudo, a gente pode estudar 100 anos e a gente não vai conhecer nem 1% daquilo que ele é, daquilo que o Espírito Santo de Deus é, da grandeza desse Deus. Então, assim, honre, viva sendo praticante da palavra, honre crendo no testemunho do Espírito Santo, que ele aponta para Cristo, creia no Cristo. Dessa forma a gente honra, a gente glorifica o Espírito Santo quando a gente crê nesse testemunho dele, da verdade que ele aponta para o sacrifício de Cristo. Então honre o Senhor, honre a Deus, honre a Jesus, honre isso que ele fez por vocês, salvando vocês, o plano da salvação, Deus enviando, Jesus cumprindo, o Espírito Santo nos confirmando que nós somos filhos, aplicando essa justiça de Cristo em nós, aplicando essa salvação, esse perdão dos pecados na nossa vida, em nome de Jesus, que vocês vivam para a glória de Deus, que vocês realmente vivam essa regeneração do Espírito Santo na vida de vocês, que é esse renascimento, que vocês realmente mortifiquem o Adão, o velho homem, que vocês realmente permitam no batismo que já hoje, né, não só no dia do batismo seja só um símbolo, mas que já hoje vocês permitam que esse novo homem, que é Cristo, possa brilhar, possa ser aquele que vem aparecer, estar aparente na vida de vocês, que vocês permitam ser cheios do Espírito Santo e que vocês se encham. Entendam que é um imperativo, enchei-vos. Nós temos que nos encher, nós temos que largar todo o embaraço, tudo aquilo que nos afasta de Deus e estar na presença de Deus e se encher daquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Foi um prazer estar aqui com vocês mais um dia, ministrar para vocês, falar um pouquinho sobre o nosso amigo Espírito Santo. Foi muito bom estar com vocês. Eu vou agora tirar um print para a gente. Foi ótimo também, querida. Saí muito edificada. Foi muito Glória bom. a Deus. Eu vou parar aqui achar aqui o negócio.